Olá, amigos. Sou Maria Semeadora de amor, de paz e semeia também alguns conhecimentos dos quais todos nós precisamos, principalmente quem gostaria de ter tempo e não tem por causa da nossa vida corrida. Mais uma vez estou aqui. A última vez que foi falado foi sobre o câncer. E nós estamos prontos, então, para entrar no sexto corpo, que é o duplo etérico. Antes disso, vou falar apenas, rapidamente, do quinto, que foi muito pouco falado. O quinto corpo, o quinto veículo, é de objetivação maior para o mundo das formas densas, envolvendo o corpo astral puro como um recipiente cristalino. É como se ele fosse uma cobertura, um invólucro para proteger o perispírito, para que nada aconteça com a sua forma ou com a sua maneira de ser. Este corpo dá à forma certa consistência e impede que a matéria astral, que é muito plástica, sofra modificações substancial em sua forma. Não permite que a forma do corpo astral puro seja alterada. Regula suas energias básicas e metaboliza as suas substâncias, as quais exudam sobre si mesmo, dando origem ao condensador etérico, que é o nosso duplo etérico. Esse corpo astral inferior, que ainda nós estamos falando, é um invólucro do corpo astral superior, que é o perispírito, sendo altamente energético em virtude de manter o arranjo e a arquitetura do corpo astral puro. Dele parte um arranjo propriamente dito, o qual o condensador etérico ou corpo etérico, este sexto veículo que nós estamos entrando, é a sede transmutada de todos os processos energéticos dos veículos superiores ao veículo físico, do qual ele faz parte integrante. É nesse corpo etérico que acontece o fenômeno da absorção do prana, ou metabolização intermediária do plano astral para o plano físico. Então, gente, nós vamos ver agora um outro corpo que é importantíssimo para todos nós. Só que acontece o seguinte: o perispírito, ele sobrevive enquanto nós estivermos evoluindo. A partir do momento que nós evoluirmos, que não precisa mais reencarnar, aí ele desaparece. Mas o corpo etérico não. Quando nós morremos, horas depois, dependendo de cada ser, dependendo da situação, o tempo, então ele também se desfaz. Então ele não acompanha o nosso corpo espiritual. E ele é importante que, graças a esse corpo, ele é captado o prana, o éter fluídico que vem do nosso Sol. E não é um tipo só de prana. Mais para frente nós vamos estudar sobre os pranas e vocês vão ver o quanto é bom saber, que vocês médios principalmente vão entender como que acontece a mediunidade, como o médium está pronto
para receber essa entidade, ou ouvir aquela, ou ver aquilo, porque não existe um tipo de mediunidade só. Isso também mais para frente vocês vão entender. Mas o melhor ainda é saber sobre o prana, porque vocês vão entender realmente o que se passa quando o médium está pronto para trabalhar com a sua mediunidade. E outra coisa muito importante é que no duplo etérico estão os chakras, que são em número de 49, mas nós vamos estudar apenas os 7 principais. E o 8º, que o nosso cromoterapeuta René Nunes nos apresentou em seus livros, que também é muito importante saber. Então, por enquanto nós estamos vendo que esse corpo, ele é intermediário entre o físico denso e o corpo astral. Está pronto para o corpo físico, assim como ele está pronto para o outro corpo. Então, vocês estão vendo que ele fica no meio, mediante. Ele está bem junto do nosso corpo. Ele é um corpo vaporoso, gente. Então, é um meio, como é que se diz? É um pouquinho difícil da gente explicar, como a matemática. Tem coisas que a gente não está vendo, mas a gente tem que entender realmente o que se processa, como é que acontece a mesma coisa. Então, ele é um corpo vaporoso e ele está bem junto do nosso corpo, antes do perispírito. O perispírito fica atrás dele e o nosso corpo na frente. E às vezes ele passa aquém, né? Ele passa aquém do nosso corpo. E ele também, vocês vão ver o quanto da importância dos chakras, e vocês vão ver que os chakras também merecem atenção, também merece estudo, porque vocês vão ver quantas coisas ruins nos acontecem devido ao descaso de não equilibrar um chakra, de receber influências negativas no chakra. E mais para frente, nós vamos estudar sobre a aura, e aí então vai ser completo a nossa parte do corpo. Só não vai se cuidar quem não quiser mesmo. Então, mas vocês vão ver quantas coisas ruins, quantas coisas horrorosas nos acontecem por causa de não mantermos bem esses corpos. Porque também, esqueci de dizer, no perispírito foi estudado que tem os chakras. E esses chakras são chakras chamados chakras astralinos. Então, eles ficam no perispírito. Agora, quando o duplo etérico a gente falecer e que o duplo etérico for desfazer, então as entidades espirituais técnicas vão lá e retiram ainda o que resta de éter, de energia. Então, ele passa tudo para o perispírito. Então, vejamos bem. O corpo etérico é composto de 7 camadas. As 3 primeiras camadas, mais sutis, são agregadas ao corpo astral inferior. E as 4 camadas mais densas interpenetram o corpo físico denso, o nosso organismo. Estando aí o porquê de dizermos que está intimamente ligado a ele. É através dele que há uma concretização das linhas de campos ou linhas de forças que virão e formarão ou condensarão a matéria astral em matéria física propriamente dita. E esse negócio aqui que eu fui falado aqui, linhas de força, também depois com o tempo a gente vai estudar, porque envolve outras coisas. Então, para me explicar, a gente vai sair um pouco desse assunto. Os núcleos vibratórios do corpo astral puro, chakras, enviam através dos campos vibratórios as forças sutis
da natureza, as quais, por equivalência do corpo físico denso, formam todo o sistema neuroendócrino. Assim, no corpo físico denso temos plexos, glândulas com órgãos equivalentes aos núcleos vibratórios do corpo astral puro. O duplo etérico é um invólucro superior do corpo físico denso. Sua coloração geral é azul acinzentado, um cinza clarinho. Mas tem pessoas que enxergam, porque nós sabemos disso porque temos médiuns videntes. E muitos deles estudam sobre isso e passam para todos. Ele está engastado no corpo físico denso e a partir da sua superfície tem uma espessura de 7 a 14 centímetros, dependendo da vitalidade do ser encarnado. É também um dos componentes da aura total. A aura total é a emanação fluídica, magnética, luminosa que representa a atividade e a vitalidade do psicossoma, do ser encarnado. O psicossoma é o nome usado pelos espíritos de Kardec, em vez de usar perispírito. Então eles gostam de usar esse termo psicossoma. Sem o corpo etérico, não seria possível o estabelecimento da relação energética entre a parte material, que é a parte física, e o espírito. Funciona especificamente como um reciclador das energias nos dois sentidos. Então, um trabalha para cá, outro, aliás, o tempo todo da nossa vida, todos trabalhando em conjunto, de uma maneira uniforme, como o nosso coração. Né? Se vocês soubessem que nós acabamos de falecer, ele para, e do lado de lá, ele já começa a trabalhar na parte perispiritual, só que em outro sentido, né? Ele vai captar na parte perispiritual, vocês, no perispírito, ele vai captar o átomo lá do ambiente, porque o nosso perispírito vai necessitar. E do lado de cá, na parte circulatória, né? Nos vai e vem do sangue, oxigênio e outras coisas mais importantes que ele faz. Então, essa matéria vezes perispírito e perispírito vezes matéria, o trabalho em conjunto. Em sua estrutura estão alojados os chakras na matéria física. Sua relação está ligada diretamente no sistema nervoso. O duplo etérico é, portanto, um corpo ou veículo provisório, espécie de mediador plástico ou elemento de ligação entre o perispírito e o corpo físico do homem. É constituído de éter físico, emanado da própria terra, e se dissolvem após a morte, conforme já foi falado. Ele recebe impulsos do perispírito e o transfere para a carne, agindo também em sentido inverso. Ele é semelhante a um fio elétrico que transmite ao corpo o que o espírito sente no seu mundo oculto, ou seja, as emoções que a alma plasma na mente espiritual. Tem duas principais funções, vejam bem. A primeira é a de absorver o prana, ou vitalidade, e levá-lo a todas as regiões do corpo físico. Olha que coisa maravilhosa. É aí que entram os nossos chakras. Aí é que eles trabalham. Chakras, e depois vocês vão aprender, gente, que chakra é uma coisa e plexo é outra. Que muitas pessoas, eles confundem o chakra com
o plexo. O chakra é um órgão espiritual e o plexo não, o plexo é mais material. E depois vocês vão ver mais para frente os desequilíbrios desses corpos. E o que a gente precisa fazer para a gente não ficar doente, não passar mal, né? E passar também, ajudar alguém de casa, porque não precisa ser espírita nem médium para lidar com eles. Vocês vão ver depois. A segunda é a de servir de intermediário ou ponte entre o corpo físico e o corpo astral, transmitindo a esse a consciência dos contatos sensoriais físicos e outro sim, permitindo a descida ao cérebro físico e ao sistema nervoso da consciência dos níveis astrais e dos superiores ao astral. Além disso, no duplo etérico se desenvolve certos centros por meio dos quais o homem pode tomar conhecimento do mundo etérico e dos inúmeros fenômenos etéricos. E vou terminando nessa parte e nós continuaremos por algum tempo sobre esse estudo, porque ele vai ser mais demorado, porque eu vou falar de cada chakra e vocês vão ter conhecimento qual é o chakra principal de cada um de vocês, porque para vocês tomarem consciência, porque quando a gente por exemplo, recebe influência, é o primeiro chakra que é atacado, o nosso chakra principal. Eu digo principal porque esse chakra, a gente nasce com ele dependendo do tipo de signo que a gente nasceu. E esse negócio de signo tem a sua validade, sim. Vocês vão ver como é bom entender e como é bom que vocês vão passar a ter conhecimento, não só do nosso corpo, mas da nossa parte espiritual, que é a necessidade. A necessidade e também de vocês passando já os seus filhos jovens, explicando para ele os cuidados que ele deve ter, não só com o corpo, como também com o seu espírito. Então, termino desejando que o nosso Jesus estenda o seu divino amor em todos os nossos lares.